Bem, já estamos a filmar. Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos a este canal. O meu nome é Janete Tati e hoje eu estou aqui para falar com vocês do vídeo passado que eu fiz com meu marido, que é militar aqui na Alemanha, sobre a trajetória dele. Esse vídeo aqui é praticamente uma parte 2. Já desde agora, desde já, agradecer a todos vocês que comentaram, que puseram like, que partilharam. Muito, mas muito, muito obrigada porque vocês fizeram o vídeo subir. O vídeo subiu rápido. Foi o primeiro vídeo nesse canal que subiu assim tão rápido, não é? Pro meu canal, que é um canal ainda pequeno. Então eu venho vos agradecer a todos. Obrigada pelos vossos comentários, pelo vosso apoio, pelo vosso contributo. Muito, muito obrigada. Eu hoje estou aqui sentada sozinha para falar com vocês sobre a minha perspectiva ao ver essa carreira até a ser construída, de partilhar a minha experiência com vocês, o início da carreira do meu marido, como isso afetou as nossas vidas ou como mudou as nossas vidas. No princípio afetou mesmo, é mesmo esse o termo certo, porque afetou mesmo, mas mudou a nossa vida, melhorou bastante a nossa vida e é sobre isso que eu queria falar com vocês, na minha perspectiva, sendo que no início da carreira dele nós não tínhamos família aqui, nós não tínhamos uma rede de apoio, então sem mais delongas, bora pro assunto do dia. Aproveita, deixa já um like e subscreve-te ao canal, ok? Até já. Primeiro eu vou responder uma pergunta que vocês fizeram bastante naquele outro vídeo, que é como é que nós nos conhecemos. Eu e o Pedro nos conhecemos numa festa. Bem, na verdade nós não nos conhecemos numa festa. Ele viu-me pela primeira vez numa festa que foi no 11 de novembro, cá na Alemanha. Ele ainda estava em Colônia porque ele viveu muitos anos em Colônia. Pessoal, desculpa, eu tive uma complicação aqui com o meu tripé, mas já corrigi. Então, como eu estava a dizer, eu e o Pedro nos conhecemos numa festa do 11 de novembro em Berlim. Ele vivia em Colônia, naquela altura, porque ele viveu muitos anos em Colônia e eu vivia em Berlim. E ele viu-me pela primeira vez nessa festa 12 de novembro, porque ele também era DJ e era o DJ dessa festa. Mas eu não o vi porque ele estava num lugar um pouco mais alto, assim, que era tipo um palco, né? Não era bem palco, mas ele estava num lugar mais alto. Então eu não reparei em quem era o DJ, eu nem sequer, tipo, se calhar eu olhei pro DJ, mas eu não sabia quem era e não reparei mesmo na pessoa que estava a pôr música, a fazer a música. Então, nessa noite ele viu-me, né? Viu-me ali na festa e tal, às vezes eu circulava e não sei o quê, e algumas pessoas tiravam fotos comigo e tal, porque pronto, eu estava com um vestido preto simples, que era um vestido assim preto justo até um pouquinho embaixo do joelho, porque era naquela altura que estava na moda. A Alicia Keys usava muito aquele estilo e eu gostava muito daquele estilo. Então aquele vestido era preto, simples, preto, 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 sem risco, sem nada de especial assim. E eu estava com aquele vestido e com uns tamancões vermelhos, assim mais ou menos. Eu não sei se eu vou encontrar alguma foto desse dia. Se eu encontrar, eu vou postar aqui a foto para vocês verem o que é que fez o cupido flechar o coração dele. Então ele viu-me e pronto, a noite passou, a festa acabou. Eu não vi o DJ, não conheci o DJ. Então, depois, nos dias seguintes, eu acredito que foi no dia seguinte, ele perguntou a algumas pessoas lá de Berlim que se calhar me conheciam. E alguém disse-lhe o meu nome, pelas características que ele deu, que ele descreveu. Alguém disse-lhe o meu nome. Ah, é a Janete, tá. Procura ele no Facebook e tenta fazer pedido de amizade. Então foi o que ele fez. Eu acredito que 2 ou 3 dias depois ele fez-me um pedido de amizade no Facebook e mandou uma mensagem. Ele não fez só o pedido de amizade, tipo, aceita o meu pedido, ou, né? Ele mandou uma mensagem super bem educado, super. Pronto, eu senti logo uma boa energia naquela mensagem e aceitei o pedido dele de amizade no Facebook. Na boa, e daí começamos a conversar.
E pronto. Daí foi história, né? Casamos e estamos agora com quase. Agora na próxima semana vamos completar 11 anos de casamento. No dia 14 de fevereiro, dia de São Valentim. Então, ok. Já respondi à pergunta mais famosa vossa. Agora vou falar sobre a minha perspectiva na experiência e acompanhando a carreira do meu marido a ser construída. Bem, o início. O início da carreira dele. O início da carreira do Pedro não foi fácil. Primeiro, como eu já disse, nós não tínhamos família aqui. O Pedro nunca teve família aqui. Eu deixei de ter família aqui quando os meus pais saíram daqui e depois de pouco tempo a minha mãe morreu. E nós os dois perdemos as nossas mães em um espaço de 6 meses. Morreu primeiro a minha mãe em 2016. Depois partiu para a eternidade também a minha sogra, a mãe dele, em 2017. A minha mãe em novembro de 2016, a minha sogra em maio de 2017. Então foi depois dos dois termos levado esses golpes duros pelas duas, porque nós os dois, tanto um quanto o outro, sempre fomos super amados na família do outro. E a mãe dele, para mim, também era uma mãe, e principalmente depois de eu ter perdido a minha mãe. Aí os nossos laços aumentaram mais, apesar de ela estar em Angola, ou apesar dos pais dele estarem em Angola, mas aquele laço fortaleceu-se ainda mais e foi realmente um golpe bastante duro. E eu, abalada emocionalmente, depois de um tempo, ele resolveu fazer a candidatura dele para o exército e passou nos testes e foi admitido, etc, etc. E começou aquela jornada dele, onde ele ficou distante, ele tinha que estar sempre a sair, ficava uma semana fora e vinha sexta-feira à noite para ir embora no domingo à tarde. Então foi uma fase mesmo complicada porque nós ainda morávamos na capital, em Berlim, e ele estava no quartel em Colônia, perto de Colônia, nos arredores, porque ele ainda estava na aviação, como ele mesmo já contou naquele vídeo anterior, que ele começou na aviação e era ali para os lados de Colônia, era bem distante de casa, de Berlim. Foi uma fase de bastante solidão, realmente, porque sem família, sem uma rede de apoio em condições, e principalmente quando um casal não tem família no estrangeiro, para onde imigrou, não tem uma rede de apoio em condições, um apega-se muito ao outro, vou dizer mesmo que chega a ser uma certa dependência emocional. Isso com certeza porque eu mesma passei por isso e também pela fase que eu estava a viver de luto, eu fiquei muito sensível mesmo e foi... Ah, não foi fácil, meus irmãos, não foi fácil, mas com o passar do tempo fui me adaptando mais ou menos, né, ao novo trabalho dele, à nova carreira que ele escolheu, e eu sempre notei que ele gostava muito disso e ele gosta até hoje, e ele dá muito pelo trabalho dele. E eu, pronto, sempre estive aqui para apoiar, sempre procurei fazer a minha parte de apoio a ele, de como ele precisasse, apoio emocional, etc, etc. A Alemanha é um país completamente diferente da Angola. Aqui tudo é muito sistemático, aqui tudo é muita pressão social, tem o choque cultural, tem hábitos e costumes que às vezes não agradam à pessoa ou que a pessoa não consegue se adaptar a esses hábitos e costumes, e é muita coisa, há sentimentos mistos. Isso tudo faz muita confusão. E agora vocês imaginem quando estás num país estrangeiro com uma cultura completamente diferente, com uma língua completamente diferente. Pronto, nessa altura eu já estava bem integrada aqui na sociedade alemã, mas mesmo assim o meu companheiro, o meu parceiro, não estava, ou seja, estava constantemente distante.
e era realmente difícil. Com a criança que começou a escola e a escola não estava a suprir as nossas necessidades, as necessidades da criança e muita coisa. Aquilo só se tratava de uma sobrevivência emocional. Era tentar sobreviver a cada dia que passasse na esperança de tempos melhores. Porque é o que eu costumo dizer: o teu sacrifício deve valer alguma coisa, deve dar frutos. E foi nessa esperança que nós fomos também fazendo isso tudo. Ele foi trabalhando, seguindo, construindo a carreira dele de militar, e eu fui apoiando ele porque eu via que ele iria alcançar aquilo que ele almejava. Mas dentro disso tudo tem a solidão, tem o silêncio e tem medo de falhar, porque querendo ou não, estás numa terra estrangeira e tens às vezes uma pressão social de te integrares, de encaixares em um certo meio. Eu vou vos dizer, eu aprendi que a disciplina emocional é muito importante, principalmente quando o marido sai assim de casa, quando o marido passa temporadas fora. A inteligência emocional é muito importante. Às vezes vamos ter mesmo que engolir certas frustrações. E outra coisa que eu aprendi na construção da carreira dele, com ele, eu aprendi com ele e aprendo todos os dias até hoje, é não desistir quando aparecerem obstáculos no caminho. Ele é do tipo de pessoa, o Pedro, que ele não desiste, ele não leva as coisas assim para o coração, e quando ele quer uma coisa, ele luta para aquilo, ele luta para conseguir. Ele tem muita disciplina, mas muita mesmo. Ele quando quer alcançar um objetivo, ele não vai parar até conseguir. Ele vai, por exemplo, ao ginásio várias vezes por semana e já há anos ele mudou muito o físico dele. Isso tudo graças ao foco que ele tem, à disciplina que ele tem. E é algo que eu admiro bastante, tento absorver e tento aprender também dele. Eu aprendi também que devemos ter paciência. Coisas boas levam tempo. E isso tem muito a ver com a disciplina também e o foco. Desde que ele entrou no ramo militar, ele não desistiu e as coisas com o passar do tempo foram melhorando. Nós saímos da capital, viemos aqui para a Baixa Saxônia, para uma cidade pequenina, onde estamos mais confortáveis e a nossa vida melhorou realmente. Melhoramos o nosso padrão de vida. Vou deixar já aqui bem claro que eu também trabalho. Não é como se o meu marido me sustentasse, mas as mudanças na nossa vida, no nosso padrão de vida, na base, foram pela construção da carreira dele, pela paciência dele, pela disciplina e pelo foco. E uma coisa que é super importante também, que eu aprendi, é que nós devemos estar aí, estar presentes para dar o apoio emocional. Não que não seja importante também ou vice-versa, né? Mas pronto, falo da minha perspectiva, que o apoio emocional também é muito importante, o cuidar da casa, para ele estar também confortável, para quando ele vem dessas jornadas longas, às vezes longe de casa, a pessoa ter aquele cuidado, aquele carinho. Porque muitas carreiras às vezes só existem porque tinha ali uma mão invisível a dar aquele apoio, a puxar às vezes, a pegar para não deixar cair o outro. E como eu disse, hoje temos mais estabilidade, hoje temos mais apoio, porque já temos uma rede de apoio. Aqui na nossa cidade pequena onde viemos, graças a Deus nós encontramos pessoas, amigas, que nos ajudam, que estão aí para nós. E então eu fico muito, muito feliz porque eu vou vos dizer, não é fácil mesmo. Como eu ainda há dias disse a uma amiga minha, que ela, pronto, eles estão aqui agora, eles são um casal também, e estão aqui a começar a vida agora na Alemanha e eles já têm família aqui e tal, tem uma rede de apoio fogo. Eu já lhe disse, eu tenho uma inveja boa dela, eu tenho inveja, eu gostaria muito também de ter esse privilégio. Eu tive esse privilégio no princípio. Para quem não sabe, eu vim para aqui, para a Alemanha, como filha de diplomata. O meu pai trabalhou cá e estávamos aqui todos. Eu tinha o meu pai, tinha a minha mãe, tinha a minha irmã, que era uma rede de apoio. E a partir do momento em que a minha família saiu daqui e depois, pouco tempo depois, perdi a minha mãe, parecia que tudo desmoronou. Então eu fico muito feliz em saber que, em ter a consciência de que hoje em dia o nosso estilo de vida já mudou bastante. A Alemanha não deixa de ser Alemanha, ainda mais esse ano o inverno está a dar mesmo no osso.
tão frio que nós já não tínhamos, já não vivíamos há anos. E então, ainda assim, eu sou grata por as coisas terem melhorado bastante e, como eu disse, por nós hoje em dia termos a nossa rede de apoio aqui nessa nossa cidade pequenininha, mas estamos felizes. Custou anos, custou lágrimas, custou muita paciência, custou muita persistência, custou escolhas difíceis, custou sacrifício mesmo. E por isso, outra coisa que eu aprendi é que a rede de apoio constrói-se com o tempo. Primeiro constrói-se resistência e persistência. E uma mensagem para vocês, meus irmãos: se estás a começar agora a tua jornada de imigração, seja lá onde for, não te compares, porque cada um tem a sua jornada. Não tenhas pressa de nada, respeita o tempo, porque cada fase é uma fase. E tudo nessa vida passa. Eu costumo muito dizer isso. Quem me conhece, quem é próximo a mim, quem me pede conselhos, sabe que eu digo sempre isso. Tudo nessa vida tem solução. A única coisa nessa vida que não tem solução é a morte. Senão, de resto, tudo se aguenta, tudo se soluciona. Começa a entender o país onde estás, porque isso é o mais importante para começares a tua jornada de imigração de forma saudável mesmo. E uma coisa que eu vou vos pedir de coração: se vocês estão no início da vossa jornada de imigração e se sentem sozinhos, sozinha, sozinho, não é porque vocês estão atrasados. Vocês só estão na fase mais dura da imigração. E como eu já disse antes, toda fase passa. Por isso, não se desesperem de maneira nenhuma. Eu sei que é difícil, mas procurem sempre mudar a vossa maneira de pensar. Pensar em coisas boas, pensar na esperança, manifestar ao universo, acreditar que aquilo que vocês almejam, que vocês querem, vocês já conseguiram. Mas não é só acreditar, é também trabalhar para os vossos objetivos, para o vosso foco, para a vossa meta. Estabelecer metas e alcançar essas metas, lutar, correr para alcançar, porque principalmente aqui na Alemanha, a Alemanha é um país onde a constância conta muito. Contem-me aqui nos comentários qual é a vossa experiência, qual é a fase que vocês estão a passar. Partilhem comigo, vamos conversar, que eu faço sempre questão de responder o máximo dos comentários que eu consigo e estar aqui com vocês presentes. Sem mais nada a dizer, meus amores, muito obrigada. Espero que vocês continuem aqui, que se subscrevam no canal, deixem o vosso like, partilhem e até o próximo vídeo. Um beijo! Mua!